Olá! No vídeo de hoje eu vou trazer 5 entendimentos do STJ sobre o cabimento do agravo de instrumento. Se você já gostou desse tema, eu peço que você se inscreva no nosso canal, se ainda não é inscrito, dê o seu like e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Antes da gente começar a falar dos 5 entendimentos do STJ mais recentes sobre o cabimento de agravo de instrumento, quero dizer para vocês que o Instituto de Direito Contemporâneo lançou recentemente a 6ª edição do seu Brevíssimas Notas ao CPC de 2015. É um e-book bastante objetivo, direto, que conta com fluxogramas e cronogramas, que certamente vai te ajudar aí nos seus estudos. Eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa clicar caso você tenha interesse. Vamos lá então, 5 entendimentos do STJ sobre o cabimento do agravo de instrumento. O primeiro entendimento que eu quero trazer para vocês foi fixado no recurso especial 1.411.485 de São Paulo. Nesse recurso, o STJ entendeu que não cabe agravo de instrumento contra a decisão que rejeita o pedido de julgamento parcial de mérito e determina a produção de eventuais provas. Ou seja, nós sabemos que o artigo 1015, inciso 2 do CPC, permite que você interponha agravo de instrumento contra a decisão que versa sobre o mérito do processo. Ou seja, ela julga parcialmente o mérito. Você eventualmente pede danos morais e danos materiais na sua ação. Se o julgador entender que ele está em condições de julgar no meio do processo parte dos seus pedidos, no nosso caso o dano moral, por exemplo, desta decisão que julga parcialmente o mérito, caberia agravo de instrumento, segundo o artigo 1015, inciso 2. Só que o STJ disse que, se esta decisão não apreciar o mérito, rejeitar o seu pedido de julgamento parcial do mérito e determinar a produção de provas, não caberá o agravo de instrumento, segundo essa recente orientação do STJ. Muito bem, vamos para o segundo, então, entendimento do STJ sobre o cabimento do agravo de instrumento. O segundo diz respeito às condições da ação. Na realidade, uma das condições da ação que, com o novo Código de Processo Civil, deixou de ser considerada condição da ação, que é a possibilidade jurídica do pedido. Ou seja, o STJ, no recurso especial 1.757.123 de São Paulo, entendeu que a decisão interlocutória que versar sobre possibilidade jurídica do pedido caberá agravo de instrumento. Essa decisão tem o seguinte raciocínio: se a possibilidade jurídica do pedido deixou de ser condição da ação, segundo o entendimento do STJ, e, portanto, é uma decisão que versa sobre matéria de mérito, ela poderia sim desafiar o agravo de instrumento com fundamento no artigo 1015, inciso 2. Então, a decisão que versar sobre a possibilidade jurídica do pedido, segundo o STJ, caberá agravo de instrumento. Vamos lá então para o nosso terceiro entendimento do STJ sobre o cabimento do agravo de instrumento. Esse terceiro entendimento foi fixado no julgamento do recurso especial 1.827.553 do Rio de Janeiro. E esse entendimento diz o seguinte: olha, a decisão que versar sobre a multa fixada por eventual descumprimento de tutela provisória caberá agravo de instrumento. Então vamos imaginar a seguinte situação: você teve no seu processo uma tutela provisória deferida e nessa decisão o juiz fixou uma multa de eventual descumprimento dessa tutela provisória. Se eventualmente o réu não cumprir a tutela provisória e posteriormente o juiz majorar esta multa para coibir o réu a cumprir essa tutela provisória, essa decisão que majora a multa caberá agravo de instrumento. Esse entendimento tem fundamento no artigo 1015, inciso 1, que trata da tutela provisória. Ou seja, o STJ está sinalizando que toda decisão que versar sobre matérias que envolvem a tutela provisória, como por exemplo uma multa fixada para o seu cumprimento, caberá agravo de instrumento. Tudo bem? Vamos então para o nosso quarto entendimento do STJ sobre o cabimento do agravo de instrumento. Esse quarto entendimento foi fixado no recurso especial 1.821.793 do Rio de Janeiro.
E esse entendimento diz o seguinte, olha, não caberá agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que defere produção de prova na segunda fase da ação de exigir contas. A gente sabe, vamos lembrar? A gente sabe que a ação de exigir contas ela é dividida em duas fases, né? Na primeira fase, o juiz analisa se deve ou não o réu prestar essas contas. E na segunda fase, o juiz analisa propriamente as contas. Parte da doutrina entendia e sustenta que essa segunda fase se assemelharia à fase de liquidação de sentença. E, portanto, toda e qualquer decisão proferida nessa segunda fase, por uma interpretação do artigo 1015, parágrafo único, que permite que toda decisão interlocutória proferida em liquidação de sentença cabe agravo de instrumento, por uma interpretação desse artigo, parte dessa doutrina sustenta que caberia agravo de instrumento em toda e qualquer decisão proferida na segunda fase da ação de exigir contas. O STJ, neste recurso, disse ao contrário, disse que não cabe o agravo de instrumento contra esta decisão que defere prova, que intima a parte a apresentar quesitos na segunda fase da ação de exigir contas. Segundo o STJ, a segunda fase da ação de exigir contas se refere ainda ao processo de conhecimento e não à eventual liquidação de sentença. E, portanto, não cabe agravo de instrumento, deve seguir o rito das decisões interlocutórias recorríveis por meio do artigo 1015 e seus incisos, e não o parágrafo único. Então, não cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que defere provas na segunda fase da ação de exigir contas. Muito bem, vamos para o nosso último, então, o nosso quinto julgado, nosso quinto entendimento da STJ sobre o cabimento ou não do agravo de instrumento. E esse entendimento foi fixado no recurso especial 1.724.453 de São Paulo. E o STJ disse o seguinte: não caberá agravo de instrumento contra a decisão que indefere a exclusão de litisconsorte. Vamos lá. O artigo 1015, inciso 7, fala para a gente que caberá agravo de instrumento contra a decisão que versa sobre exclusão de litisconsorte. Só que o STJ, neste julgado, disse, olha, a decisão que indeferir o pedido de exclusão do litisconsorte não caberá agravo de instrumento. Por quê? Porque da leitura do artigo 1015, o STJ entendeu que esta situação não se inseriria no artigo 1015, inciso 7 do Código de Processo Civil. O STJ disse que quando o legislador quis tratar tanto da admissão ou inadmissão, tanto da rejeição como acolhimento de uma determinada matéria, ele o fez de maneira expressa, como faz lá no inciso do artigo 1015, que diz respeito à admissibilidade ou inadmissibilidade de intervenção de terceiros. Quando se tratar de exclusão de litisconsorte, segundo o entendimento recente do STJ, não caberá agravo de instrumento. Então, esses são os 5 entendimentos mais recentes do STJ sobre o cabimento do agravo de instrumento. Espero que eu tenha te ajudado. E se você gostou desse vídeo, já dê o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal. Eu fico por aqui e agradeço a sua atenção.